Vamos lá então, né, pessoal? Boa tarde a todos. Em nome do capítulo de Design de Experiência, eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes. O meu nome é Ludmila, eu trabalho no Brain há 3 anos e meio, eu sou design estratégico. O nosso capítulo ele foi reestruturado recentemente, juntando aí as cadeiras de CX, o X e design estratégico, né? Porque a gente acredita que existe similaridade entre essas funções. Também, né, pensando aí na melhor experiência que esses profissionais podem trazer na construção da jornada do cliente. Ontem nós tivemos o nosso primeiro momento, e para aqueles que não puderam participar, não puderam acompanhar, está tudo gravado, está lá no YouTube, no canal do Brain. Então, se inscrevam lá para vocês poderem assistir. Foi muito legal. Qual que é o propósito nosso para esse evento? Né? O propósito ele é promover uma visão mais holística e real de como é a jornada de um UX no geral. Já que esse termo ele é guarda-chuva, né? E nossa bolha de design ele cresce e se diversifica dia após dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como já estava descrito aí no início do nosso evento, coloque no chat que a gente vai respondendo durante o andamento aí do evento ou no final. E com isso eu vou passar a palavra para a Andréia, que vai ser a nossa mediadora de hoje. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, obrigada, Ludmila. Bom, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Estou como mediadora no evento, eu trabalho no Brain também, participo do capítulo de experiência e a minha formação é em publicidade, propaganda, e eu tenho pós em marketing, em mídias digitais e em design de interação. E eu trabalho há mais de 20 anos nessa área de marketing, já tive a experiência de trabalhar em várias frentes diferentes, desde trade, marketing digital. E nos últimos 7 anos aí eu venho trabalhando com plataformas digitais. E atualmente no Brain eu continuo aí atuando nessa parte mais digital, também trabalhando com jornadas, personas e outras ferramentas que a gente vai aplicando aqui nos nossos novos produtos. E para nós darmos início, então, aqui a nossa participação aqui nesse evento, eu quero pedir para cada um dos nossos convidados, que é a Duda e o Sérgio, para eles se apresentarem, falarem um pouco sobre a carreira, como que o UX entrou na vida deles, como que tem sido essa experiência de viver nesse universo que tem sido bastante debatido, tem sido bastante divulgado. Então, eu quero começar aí com a Duda, para ela se apresentar, falar um pouco da sua experiência, para que as pessoas que estão aqui conosco possam conhecer um pouco de você. Boa. Oi, gente, tudo bom? Sou a Duda, né? Vocês já devem saber, né? Porque vieram para cá, então, no mínimo, conhecer o Sérgio. A minha trajetória com o UX é um pouquinho diferente do que tradicional, sabe? Quando eu comecei, a gente não falava nem de aplicativo, então não existia aplicativos. E quando eu comecei na faculdade, que eu comecei na faculdade de publicidade e propaganda, então eu comecei não trabalhando com publicidade off, né? Que é revista, jornal, televisão. Eu trabalhei com o digital, que na época era a produção de conteúdo para as redes sociais, essa parte de fazer sites de flash, ou então aplicativo para o Facebook. Não sei se vocês são dessa época, mas a gente criava aplicativos para o Facebook. E aí, no meio de... Como eu trabalhei dentro de uma agência, né? Então, agência de digital em Recife, tinha muito contato com o pessoal de site, né? Que na época era web design, não era nem UX. Então, eu sempre ficava eu lá como planejamento de redes sociais, né? Eu ficava responsável por fazer os slides, né? Eu amava fazer os slides, que era a parte de design que eu trabalhava. E aí, quando eu saí dessa agência, eu decidi abrir minha própria agência de digital. E aí foi quando eu comecei, de fato, a ter contato com um pouco de UX, mas não sabendo muito bem o que era o UX, né? Era muito mais fazendo um pouco de arquitetura, fazendo um pouco de visual design, mas sem muita metodologia e muitos processos. Então, foi aí que eu tive meu primeiro contato. Então, logo depois que eu criei essa empresa, que durou uns 5, 6 anos, foi quando eu fiz, de fato, a migração totalmente, que eu fui trabalhar numa consultoria também de Recife, então eu ficava 7 horas, 8 horas só trabalhando com UX. Então, desde então, eu trabalho com um produto. Ótimo, Duda. Muito obrigada e seja bem-vinda. Quero passar agora para o Sérgio, né, que também está se apresentando aí, falando um pouco da sua carreira.
Bom, boa noite, né? Quase, faltam 20 minutos para a noite, mas já vou dando boa noite porque daqui a pouco já é noite. Mas a minha carreira começou também de uma forma meio diferente. Na verdade, eu venho de 12 anos de TI, né? Eu fui front-end, fui back-end, fui analista de banco de dados, fui analista de processos, fui o que se chama hoje Product Management, que era na época analista de requisitos. E eu sempre achei que talvez eu nunca fosse fazer parte da área de design. Até que durante a minha graduação de engenharia de software, eu ouvi um professor falar uma coisa que me marcou muito, inclusive eu sou amigo desse professor até hoje. Ele me disse uma coisa que na época me chateou, mas que hoje eu agradeço por ele ter dito isso, que foi, eu não vejo você feliz aqui na engenharia. E aí aquilo para mim pareceu uma dúvida com relação a quem eu era como pessoa capaz de entregar algum resultado, mesmo sendo ali um aluno. E eu fiquei muito triste quando ele falou isso. Mas a verdade é que ele via em mim outros talentos que não eram exatamente os talentos da engenharia. A área que eu me graduei, que eu não atuo, graças a Deus, mas que hoje eu estou feliz no design. Eu trabalhei 12 anos na TI, então eu conheço os processos de software de ponta a ponta. Então, desde o processo de levantamento de requisitos, que aqui no design também tem uma etapa chamada descoberta, que é muito parecida com o levantamento de requisitos, até o deploy de aplicação, manutenção, evolução e processos mais complexos. Então, a engenharia me deu essa vantagem de poder conhecer o software a fundo, para que quando eu fosse para o design, num futuro que eu não sabia quando, eu conseguisse entender que os meus produtos teriam um impacto diferente. E aí, 5 anos atrás, foi quando eu decidi, de fato, vir para a UX. E há 5 anos atrás, o UX não era o que é hoje, porque há 5 anos atrás ainda nem se falava em UX, né? Se falava muito em visual, eu vi a colega falar anteriormente aqui sobre visual, mas era muito isso de visual, era muito isso de webmaster, era muito isso de web designer, mas as áreas não eram tão segmentadas como é agora, tão separadas, e os papéis não eram tão determinados. E foi aí que eu resolvi fazer a minha migração, e foi, eu acho que, algo que eu fiz no momento certo. Porque quando eu fiz a minha migração, eu comecei a trabalhar num produto em que eu fazia tudo de ponta a ponta, literalmente. Então, eu fiz desde os processos de descoberta lá do começo do Duplo Diamante, até o deploy de aplicação, que eu trabalhei nesse projeto como front-end, foi maravilhoso. Inclusive, esse projeto está no ar, que é o da FACEP, que é daí de Recife. E foi muito bom, sabe? Infelizmente, eu não ganhava bem nesse projeto, mas foi ele que me abriu portas para o que eu sou hoje, né? Eu sou um designer de produto, e eu costumo dizer para os meus mentorados que a diferença entre um UX designer generalista e um designer de produto é que o designer de produto, além de ser UX, ele também compreende as métricas e as formas que os softwares são desenvolvidos e entende o trabalho da galera de desenvolvimento. Então, a minha jornada em UX começou há 5 anos atrás, quando eu resolvi migrar, e eu acho que foi a decisão mais acertada que eu já tinha tomado. E aí, quando eu fiz essa migração, eu acho que 3 anos depois, o UX começou a ser falado, começou a estourar, e aí eu já estava aqui estabelecido, que foi quando começou a minha jornada de entender que o meu papel no mundo era ensinar as pessoas. E aí é o que eu vou contar aqui no meu case logo mais. Muito obrigada, Sérgio. E para a gente já dar início a esse bate-papo aqui, após conhecer vocês, eu vou já direcionar uma pergunta até para você, Sérgio. A gente tem aqui algumas perguntas, e a primeira delas é sobre esse tema experiência, como você mesmo já relatou, que foi ganhando outra forma, né, de 5 anos para cá. E ele tem ganhado mais visibilidade, mais importância, ao mesmo tempo ele tem ampliado a forma de ser mostrado no mercado. Tem especialidades, antes era só UX Design, hoje já ouve falar de UX Writer, UX Research, CX. E a pergunta que eu quero fazer para você é, para quem está começando a explorar o tema hoje e quer fazer uma transição de carreira, porque tanto na sua fala quanto na da Duda, a gente percebe que vocês fizeram uma transição, vocês estavam em uma carreira e fizeram uma transição para
essa área da experiência do cliente, do usuário. Então, para quem está começando hoje, para fazer uma transição, dentro desse universo que existe hoje de UX, nessas especialidades que eu citei, qual delas você sugere, no caso, você sugere que uma pessoa que está querendo agora fazer essa transição também possa começar, se é no UX Design, se é no Writer, no Research ou no CX? Na sua opinião, qual seria, assim, o primeiro passo para essas pessoas? Bom, o primeiro passo que com certeza eu vou dizer que é importante que as pessoas tomem primeiro, é possível você ser UX sem você ter dinheiro. É possível você fazer vários cursos gratuitos, inclusive tem academias muito boas, como a do Google, gratuita, só que em inglês. Eu sei que a jornada é um pouco mais difícil, um pouco mais demorada, mas a primeira dica que eu dou é não entenda que você está sozinho nessa jornada. E por isso eu recomendo que você procure um profissional que tem um pouco mais de experiência para te orientar, para te mentorar, que é justamente o projeto que eu toco aqui com o meu time, que chama-se UX Mentor. Então, a primeira coisa que eu digo se você pretende ser um UX que não é o UX designer, antes é necessário que você conheça o processo de UX para que você possa atuar numa carreira específica. Por quê? Porque normalmente alguém que é UX Research, antes de ter sido UX Research, ele passou pela carreira de UX Designer ou ele conhece o processo de UX. Por quê? Porque embora o profissional específico, por exemplo, o Research vai atuar especificamente com pesquisa, teste e outras métricas do produto. E não vai atuar necessariamente com features de desenvolvimento, de prototipação e etc. Não vai atuar com MVP do produto. Não diretamente, né? Ele vai ajudar a testar e etc. Mas se esse profissional não conhece o ciclo de UX por completo, se ele não sabe como é que o UX design faz em cada uma das etapas do duplo diamante, ele não vai conseguir entender qual é o trabalho dele. Então, a dica que eu dou para quem quer fazer o processo de migração e quer ser UX específico, ou Writer, ou Research, ou Strategy, entenda primeiro o processo generalista. Não precisa necessariamente você trabalhar com o processo generalista, até porque tem outras áreas de aderência, tipo antropologia, psicologia e outras áreas que já fazem pesquisa de uma outra forma. Mas é importante que você conheça o ciclo de UX por completo. Entenda o que é o duplo diamante, entenda como se aplica a agilidade, quais são os papéis de agilidade, quais são as cerimônias, como é que o ciclo de desenvolvimento de software funciona, pelo menos o ciclo básico, né? Desde o processo de levantamento de informações, de requisitos, até a concepção, deploy. Você não precisa necessariamente saber programar. Eu sei programar, eu suponho que a Raira também saiba e suponho que a Duda também saiba, mas isso não é uma obrigação, isso é um complemento. Mas a dica que eu dou para quem está fazendo o processo de migração, independente da área que está vindo, conheça o ciclo de UX por inteiro, para depois você se especializar em uma área mais específica. E aí existem, dependendo da área para qual você quer ir, existem cursos que vão te direcionar, bootcamps que vão te orientar e etc. Ótimo, muito boa colocação, Sérgio. Acredito que isso vai ajudar muitas pessoas que às vezes ficam confusas e inseguras, porque realmente a pessoa que está numa outra carreira ou começou em um curso superior, que até pode ter afinidade com a experiência do cliente, mas ela fica um pouco perdida sobre no que fazer, no que investir primeiro, igual você comentou, né? Tem cursos gratuitos, tem outras formas da pessoa conseguir se qualificar sem necessariamente precisar fazer grandes investimentos nesse início. Então, muito obrigada aí pela sua colocação. E agora, para a Duda, eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente dessa. A gente percebe no mercado aí que as organizações se despertaram nos últimos anos para esses profissionais de experiência, seja CX, UX, e eu quero saber a sua opinião de como que você tem visto esses dois mundos paralelos que eu falo, por exemplo, o que o mercado pede muitas vezes nas descrições das vagas para esses profissionais e o que realmente o profissional é. Dando um exemplo, muitas pessoas pensam que o UX ele só é um prototipador de tela. E muitas vezes tem
algumas organizações que já pensam que ele é um ninja, né? Que ele é um CX, um UX, um UI, ele é de tudo um pouco, e às vezes as vagas são descritas de formas bem complexas, né, para um profissional muitas vezes. E eu quero saber sua opinião, como que se você consegue enxergar isso no mercado, ou se está coerente, se está tendo realmente um alinhamento do que se pede dos profissionais nas organizações, do que ele executa e do que ele de fato é. Boa. Nesse ponto, eu acho que tem duas coisas que eu acho que são bem distintas, tá? Um ponto é que, assim, empresas querendo profissionais unicórnios, elas sempre existiram. Então, não só na área de design, mas na área de publicidade, na área de digital, né? Não era muito comum você ver pessoas que queriam um redator, uma pessoa que fizesse as artes, uma pessoa que também soubesse codar para fazer newsletter e ser um profissional único, né? Principalmente na área do digital. Então, essas empresas que querem uma pessoa só para fazer tudo, isso sempre aconteceu. Na parte do dia a dia, né, de empresas de produto, dessas pessoas que estão procurando pessoas de produto, de UX, é muito comum essas empresas não conhecerem nenhum papel desse profissional. Então, aquele negócio, eu sei que eu preciso, mas eu não sei muito bem o que é que essa pessoa faz e como ela pode ajudar a minha empresa. Então, tem muito uma ideia ainda que eu acho que com o tempo e com a maturidade do mercado e a maturidade das empresas com o produto, é entender de fato o que é que aquele profissional pode fazer por mim, né? Como eu posso aproveitar ao máximo aquela pessoa. Então, hoje muitas empresas veem o papel do UX como uma pessoa que vai fazer a tela. Então, chega o PO, o PM ou o Group PM, toma a decisão, faz para esse caminho e entrega. Só que, na verdade, o papel do designer está além disso, né? Ele está no ponto estratégico, ele está na hora de definição de problemas, de achar oportunidades. Então, o designer não deve ser só envolvido no final do processo, e sim desde o dia 1 do processo até quando vai se levantar esse problema ou uma oportunidade. Então, é muito comum a gente ver vagas exigindo demais de um profissional, como outras empresas também exigem o básico do profissional, porque enxerga aquele profissional apenas como uma pessoa que vai entregar uma tela, né, que vai entregar um desenho, e não propriamente como ele pode ajudar na tomada de decisão desde o início. Então, eu acho que tem esses dois caminhos. E você, Sérgio, o que você acha? Sua opinião sobre isso? Sim, a Duda tem completa razão. Isso sempre existiu. Profissionais unicórnios sempre são bem-vindos nas empresas. Inclusive, já existe uma profissão que já está sendo cogitada. No Brasil não é muito comum. Inclusive, já tem até curso disso, que chama-se Full Stack Designer, que vem lá do Full Stack do desenvolvimento, que é aquele profissional que tem a stack de front, tem a stack de back, e que também conhece sobre métricas de design. Isso está acontecendo aqui no design também. Isso sempre foi uma realidade. A questão é que, no começo da sua jornada, é importante que você entenda que, se você quer entrar para design, você precisa focar em design. Se você tiver interesse em aprender programação ou outras coisas, você pode fazer isso. Inclusive, nós designers sabemos que a gente nunca vai estudar só design. A gente vai estudar antropologia, a gente vai estudar cinema, a gente vai aprender como que a psicologia extrai informações das pessoas, como ela faz observações e etc. Então, a gente já sabe que isso é um fato. Então, o que é importante, como a Duda falou, é que você esteja ciente que as empresas vão sempre precisar de um profissional que saiba fazer várias coisas, mas você não precisa necessariamente ser esse profissional. E no começo da jornada, normalmente, aqui os meus mentorados sempre perguntam sobre isso. Eu preciso saber programar? Eu preciso saber isso, saber aquilo? Não necessariamente. Não é obrigatório. O designer não é obrigado a saber programar e não é obrigado a saber a outra parte da jornada do produto. Mas, se você compreende, fica muito mais fácil de você sugerir soluções e entender como é que o processo, desde a sua concepção de produto, né? Que, como a Duda falou, nós não só viabilizamos tela, e isso é uma coisa muito comum, inclusive no contexto que eu estou, eu tive que falar sobre o meu papel como designer, porque o meu time achava que eu só viabilizava tela, porque eles estavam acostumados a um designer de produto só viabilizar a tela. Quando, na verdade, a gente não só viabiliza a tela, mas a gente auxilia na pesquisa, auxilia nos testes, auxilia a entender
se o objetivo estratégico está alinhado com o OKR da empresa e se aquilo que a gente está fazendo corresponde ao que foi alinhado dentro dos objetivos estratégicos. Então, isso vai sempre existir, mas você, quando profissional que começa, entenda que você tem um posicionamento. Você saber tudo vai ajudar, mas você não precisa ser especialista em tudo. Então, é importante que você tenha esse entendimento de que você ser especialista em tudo, primeiro, que não é possível, e segundo, que ajuda, mas não é o foco. O importante é que você seja bom no design e entenda o processo de desenvolvimento do produto em outras camadas. Como, por exemplo, banco de dados, desenvolvimento, análise de processos, enfim. Ótimo. Aproveitando essa fala sua aí, que você até falou que quando você foi trabalhar, às vezes você ficava como só desenhando tela e depois você foi mostrando que tinha outras, né, habilidades ali para poder desenvolver. A pergunta agora vai ser um pouco sobre jornada, que tem um pouco a ver com essa questão de que às vezes muitas organizações elas querem fazer jornada, porque jornada também ficou bonito falar, agora vamos fazer a jornada do cliente, a jornada do usuário, e às vezes as jornadas têm virado nas empresas um fluxograma. A pessoa vai lá, desenha, e depois aquilo vira uma ferramenta que fica guardada. Como que você tem também visto isso no seu dia a dia, nas suas experiências? Se a jornada tem sido só esse fluxograma que é criado ali, depois é arquivado só para dizer que tem a jornada, ou de fato ela é trabalhada, desenvolvida, aprimorada? Bom, aqui a gente tem 2 pontos, né? Primeiro, é importante o designer entender que, por mais que... Primeiro, ele tem que avaliar se, de fato, para aquele contexto é necessário fazer o mapeamento de uma jornada. Para isso, existem vários métodos de fazer isso, né? Serve-se blueprint, mapeamento de empatia, enfim, tem várias técnicas para fazer isso. É jornada do consumidor. Primeiro, o designer tem que entender se aquilo cabe no contexto do problema que ele precisa resolver, ponto 1. E segundo, eu acho que tem 3 pontos, né? O segundo ponto é que você, como designer, tem que se responsabilizar por aquele filho que vocês criaram. Então, se vocês mapearam a jornada, é importante que você, durante a condução dos processos do produto, você diga que aquela jornada foi mapeada, que foi percebido aquilo e aquilo na jornada, como que a gente vai atacar aqueles pontos que foram mapeados no processo da jornada. Então, é importante que o designer tenha o entendimento de que ele é o dono daquele produto e ele que tem que garantir que aquele produto vai estar sendo usado. E outra coisa que eu também estava tocando há pouco tempo com alguns outros amigos que atuam em outras empresas, é que é importante que você entenda como designer que nem sempre você vai entrar, e isso tem muito a ver com a forma que o UX é ensinado aqui nas escolas aqui fora, né? Você quase nunca você vai entrar num contexto de empresa em que você vai fazer um produto a partir dos esquetes de papel até o MVP, lá no final do duplo diamante. Normalmente, o que vai acontecer, e o que mais vai acontecer, é que vão colocar você para primeiro viabilizar a tela, depois que entenderem que as telas são só uma parte do seu trabalho, aí sim, depois que você deixar claro, é que vão envolver você nos processos, vão envolver você no entendimento de jornada, no entendimento de estratégia, para que você atue como designer naquele contexto. Então, vão te envolver em pesquisa, vão te envolver na camada de estratégia, mas isso é um papel seu. Essa percepção a gente só consegue adquirir depois que a gente tem tempo de mercado, porque antes disso a gente não consegue. Quando a gente começa, a gente só executa e não tem muito senso crítico para criticar o porquê de estar executando aquilo. Mas o que eu sempre deixo claro aqui para as pessoas que eu mentoro é que nunca vocês vão entrar numa empresa, imergir num produto em que você vai viabilizar o produto do zero, quase nunca, muito difícil. Viabilizar o produto desde o sketch de papel até o MVP lá no final do duplo diamante. Então é importante o designer entender que ele é o proprietário daquele artefato e ele que tem que garantir que aquele artefato vai ser seguido. Senão você vai mapear a jornada, depois todo mundo vai esquecer que a jornada foi mapeada e aí vocês vão continuar persistindo nos mesmos erros que aconteciam antes da jornada ser mapeada. Então, a jornada é só um artefato, mas existem vários que são feitos assim. Então,
o designer é o responsável pelos artefatos que são solicitados e ele é que garante que esses artefatos vão ser utilizados durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto. Ótimo. Duda, e falando de jornada também com você, você tem uma experiência para contar para nós aqui sobre quando, então, é necessário usar uma jornada, uma experiência que você já teve, assim, que chegou ao ponto de você falar aqui a gente vai precisar de uma jornada, ou aqui nós não vamos precisar de uma jornada, por mais que se peçam aquilo muitas vezes, né? Falar, a gente quer uma jornada, e você enxergou, não tem a ver de jornada aqui, ou eles não pediram e você colocou em qual seria a sua experiência no dia a dia que você poderia dar de exemplo aqui, que você chegou à conclusão de ter ou não ter uma jornada? Boa, Débora, perfeito. Eu acho que eu tenho esses dois casos, assim, são exemplos bem recentes, assim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente, como time, tá? Não só como designer, a gente entender o porquê da construção da jornada, né? Então, eu acredito que isso vai muito de uma conversa com o PM e do designer, da construção daquilo, e muitas vezes eu vejo muito designer trazer esse problema para o PM. Nos meus casos, eu sempre trago um mapeamento de jornada, seja lá qual seja ela, muito para resolver um problema. E o principal foi, eu trazer um exemplo, que foi o da Loft. Loft, não sei se vocês conhecem, mas começou com uma empresa que compra, reformava e vendia apartamento. Então, para a gente fazer isso acontecer, quando eu quero comprar um apartamento, eu preciso de alguém vendendo um apartamento. Para eu reformar o apartamento, eu preciso que aquele apartamento tenha sido vendido. E para eu conseguir vender aquele apartamento, eu preciso de um intermediário, por lei, né? A gente precisa desse intermediário que é o corretor. Então, para eu fazer com que o meu business aconteça, eu tenho que deixar meu vendedor do apartamento feliz, eu tenho que deixar meu corretor feliz e tenho que deixar a pessoa que está comprando meu apartamento feliz. E aí vocês imaginam que eu estou fazendo interseção com 3 pessoas, eu tenho 3 perfis, eu tenho 3 usuários que estão em momentos diferentes de vida, que usam a mesma ferramenta, que seria a ferramenta da Loft, né? Procuram o mesmo serviço, o mesmo produto. E aí o que acontece? Muito dessas jornadas, elas acontecem de forma paralela, como ela acontece de forma distinta. E eu preciso mapear, na verdade, eu preciso ter uma visão, eu mapear já é uma solução, eu preciso ter uma visão de como esses processos ocorrem de forma cross e como o meu produto, minha solução, vai responder a isso. Então, se a pessoa quer visitar um apartamento, eu preciso saber se aquele proprietário tem disponibilidade para receber aquela visita. Se ele tem disponibilidade, precisa arrumar um corretor que também tenha disponibilidade para fazer aquela visita. Então, se vocês estão vendo, tem muita coisa que acontece de forma cross. E aí, pense numa companhia que tem vários squads, várias tribos, que cada um está ali atuando dentro da sua caixinha, e a gente precisa fazer com que isso aconteça de uma forma única, né? Um produto vai responder de forma única, porque meu cliente não tem que entender que a experiência é cortada, né? Aquela tribo que olha, não, cara, ele quer uma experiência fluida. E a gente tem essa obrigação por trás de fazer com que a experiência aconteça. Então, para a gente, naquele contexto, para atender aquela necessidade e resolver esse problema de coisas estarem acontecendo e parecer empresas diferentes dependendo do momento de jornada, porque não está se conversando, a gente desenha uma jornada única. Então, assim, muito com o que o Sérgio falou a gente como designer, não só o designer, né, as pessoas de desenvolvimento, os PMs, os designers, os heads de produto participaram da construção dessa jornada. A gente fez um off-site, então a gente saiu da frente do computador, passou o dia inteiro analisando e a gente desenhou a jornada as easier to be, né? Como é que é hoje e como a gente também quer que ela seja. Então, e depois disso a gente fez uma jornada macro, né? Fez o todo de como a gente quer, focando na visão do produto onde a gente quer chegar. E isso, cara, a gente não deixa ali, pronto, tá aqui o Figma, tá aqui o Google Slides e tá entregue. Não, fica muito ao nosso critério de trazer isso de forma global para a empresa. Então, aquilo, fora a gente fazer uma apresentação para a empresa inteira, trazer o porquê do valor da jornada, né? A gente trouxe o porquê que a gente construiu aquilo e como aquilo poderia ajudar o dia a dia de cada um, independentemente de que área da empresa estava. Então, a gente fez essa apresentação, nos andares do escritório tinha a jornada colada na parede, sabe? Então, assim, é uma coisa que sempre vai puxando, porque é uma coisa que o designer puxa, que o PM puxa. Então, vem uma ideia, né? Tô com uma ideia aqui de fazer o que sei o quê. Beleza, em que ponto da jornada está isso aqui? O que é que a gente está resolvendo? Então, acaba sendo um artefato que a gente vai puxando organicamente quando a empresa inteira entende que aquilo tem valor, sabe?
Quanto ao outro ponto de não precisar ter uma jornada, foi um caso muito do iFood. Quando eu entrei no iFood, a gente trabalhava na logística lá. E na parte da logística, a jornada já estava muito clara. A gente não precisava daquilo. Em vez de eu precisar mapear a jornada do entregador, como é que ele precisa entrar no iFood, como é o dia a dia de trabalho dele, que isso a gente já tinha mapeado, a gente tem muito mais certeiro na solução. Então, se eu já tenho uma jornada, já sei como funciona, eu já posso pegar ali o ponto do entregador, resolver o problema dele sem precisar começar tudo do zero novamente. Porque isso a gente já sabe como funciona. Isso é uma coisa que, por exemplo, o iFood hoje, cara, já é muito bem consolidado. Diferente do business da Loft. A Loft, ninguém no Brasil fazia aquilo. Então, como é o comportamento da pessoa? Como é que ela vai se sentir comprando apartamento de um CNPJ e não de um CPF? E o corretor? O corretor vai enxergar a Loft como imobiliária ou como um concorrente dela? Então, assim, precisava ter uma jornada mais aprofundada, uma coisa no iFood que já não precisava mais, porque o business já está aí, acontece há muito tempo, já está consolidado, e é um ponto muito mais de a gente melhorar a experiência deles, melhorar o dia a dia deles, do que propriamente mudar uma jornada ou construir algo do zero. Então, eu tenho esses dois exemplos. Com esses exemplos aí. Sérgio, você havia falado com a gente aí no início que você quer compartilhar um case também com a gente. Eu quero dar oportunidade agora para você. Bom, eu quero sim. Será que eu posso compartilhar uma apresentação? Será que dá tempo? Raira, você ou a Sabrina que consegue liberar aí para ele? Está liberado aqui. Sérgio, vê se você consegue. Deixa eu tentar aqui. Será que você consegue compartilhar aí, Rara? Porque aqui eu tenho que mudar configurações. Deixa eu só ver aqui, rapidinho, viu, gente? Enquanto isso, você pode ir falando um pouquinho, Serginho, um background aí, enquanto eu vou botando aqui a apresentação. Tá bom. Bom, o que é isso que eu tenho para compartilhar, eu acho que vem muito do contexto que a gente enfrentou em 2020, um contexto muito, muito delicado e que inicialmente a gente não imaginava que a gente ia ficar 2 anos praticamente imersos numa pandemia e que essa pandemia traria os efeitos que eles trouxeram nesse ano. Infelizmente, alguns de nós aqui perderam algumas pessoas da sua família ou do seu ciclo próximo por conta disso, e também por conta de a forma que o governo estava conduzindo essa questão da pandemia, como que estava sendo administrado. E aí, vista essa questão, eu comecei a perceber que, primeiro, nesse exato momento, o que aconteceu foi que o UX começou, de fato, a estourar, né? Começou a crescer, e o mercado começou a evoluir muito, muito rápido, só que o que acontecia era que precisava-se muito de profissionais, mas não tinham pessoas para ocupar esses espaços. E aí, nessa época especificamente, eu já estava alocado no mercado, já estava ali nível pleno, e eu pensei, por que eu não poderia ajudar, então, as pessoas a se alocarem dentro do mercado de UX? E foi aí que, então, eu resolvi criar um projeto chamado UX Mentor. Aí tá a fotinha de cada um dos que participam do projeto e logo em seguida tem, no próximo slide, tem o nomezinho deles, porque são pessoas que eu comecei mentorando, todos eles eu comecei mentorando, exceto o Pedro, que entrou por último como mentor. Mas todos eles eu comecei mentorando e alguns deles agora são mentores ou instrutores junto comigo aqui na escola A Ponte para Pretos, do Rio de Janeiro, que é uma parceria com o Instituto Gueto maravilhosa e que eu estou muito feliz de poder estar realizando esse projeto com eles. Mas tudo começou... pode passar, tudo começou quando eu entendi qual era a resposta para essa primeira pergunta, né? Qual era o meu papel no mundo? Eu não tinha essa resposta e eu não sabia por que motivo eu existia aqui. E depois que eu comecei a ver que o meu papel era ajudar as pessoas e que, ao mesmo tempo, a bolha de UX começou a inflar, foi que eu entendi que talvez eu pudesse ajudar as pessoas com conhecimento. E foi então que eu trouxe esses números, né, sobre as pessoas pretas que realmente estão desempregadas no país e a quantidade de pessoas, a taxa de quantidade de pessoas que estão desempregadas no Brasil em geral.
E aí, esses números já dizem muito para a gente, né? Eles dizem que você, como profissional, independente da sua área, talvez você dedicar 1 hora da sua semana para ajudar uma pessoa e essa pessoa se alocar no mercado, isso já vai mudar a realidade de uma família inteira. Então, foi baseado nesse propósito que a gente resolveu criar, então, o projeto UX Mentor. Na verdade, ele começou como uma iniciativa minha. Eu sozinho pensei em criar essa iniciativa e aí divulguei no LinkedIn, despretensiosamente, que eu estava dando mentorias gratuitas para as pessoas e cadastrei o meu perfil lá no mentora.webflow. Pode passar, Ela. E aí foi então que depois disso que eu cadastrei esse perfil, eu comecei a estabelecer algumas métricas para que essa mentoria pudesse ser estabelecida, né? Primeiro, quem tinha preferência eram pessoas pretas e pessoas LGBTQIAP+. Porque aí, e também pessoas trans, PCDs e pessoas mais 50, que são, são as minorias de mercado que menos têm oportunidade e que, historicamente, a gente já tem isso registrado, né? E aí eu resolvi, então, dar gratuitamente mentoria para essas pessoas. E aí, inicialmente, eu estabeleci algumas métricas para essa mentoria, né? Que hoje já não são mais as mesmas, porque algumas pessoas a gente sabe que precisa de 6 meses de mentoria, precisam de um pouco mais de acompanhamento. Outras pessoas precisam de 1 mês só, 2, como tem mentorados aqui meus, que em 2 meses já estavam no seu processo de alocação em UX. Inclusive, alguns deles nem foram UX generalistas, como eu falei, eles foram já direto, como é o caso do Yori, que foi writer direto. Então, com o tempo, eu fui modelando essa proposta de mentoria, né? Pode passar. O terceiro slide, página 11. Foi então que o time começou a crescer, e aí eu trouxe alguns resultados bem interessantes para vocês poderem perceber que talvez vocês possam dedicar 1 hora da semana de vocês, 1 hora da semana, para ajudar alguém e o quanto isso faz diferença, né? Hoje a gente é um time de 3 mentores, mas a gente pretende recrutar mais alguns, porque depois do HXConf, a procura por mentoria aumentou muito. Então, eu sozinho não consigo mentorar as pessoas e nós 3 sozinhos não conseguimos mentorar todas essas pessoas. E aí, atualmente, eu tenho comigo 22 pessoas mentorando. E em 4 meses a gente conseguiu fazer 3 migrações, o que é muito importante. Então, basicamente, a gente conseguiu ajudar 3 famílias nesse processo de migrar as pessoas, porque quando uma pessoa migra de carreira, ela sai de um salário de mercado, que é uma média, a média do Brasil é muito baixa, para ir para uma média completamente diferente e da menor parte da população. Então, isso impacta, de fato, 3 famílias, e não só 3 pessoas. Hoje a gente tem uma lista de 38 pessoas, mas eu acho que essa lista já mudou, tá? Porque tem mais pessoas aqui na lista. E a gente agora tem projetos de mentorias em grupo e individuais. E nós temos 3 turmas que estão finalizando, a minha última a finalizar, de um curso chamado UX na Prática no Instituto Gueto, com a escola A Ponte para Pretos. Pode passar, para o slide 14. E aí, o que a gente conseguiu com esse tempo de mentoria, né? Eu primeiro criei um ambiente que eu pudesse organizar essas mentorias e ter uma periodicidade para que os candidatos pudessem ser mentorados. A gente criou mentorias individuais em grupo, que em breve a gente vai estar divulgando as mentorias em grupo. Eventos pontuais específicos, né, para poder dizer como é que as mentorias impactam na vida das pessoas. Não ter medo de passar conhecimento, eu acho que isso é muito importante, porque quando você passa o conhecimento, você não está qualificando um profissional para ocupar o seu lugar. Você, na verdade, está criando um ambiente que favorece o crescimento do mundo do design e de outras áreas também. Então, é importante que você não tenha medo de passar o conhecimento. E como eu falei, quando a gente ajuda uma pessoa, em média a gente ajuda 5 outras pessoas, porque em média as famílias brasileiras têm 5 membros. Então, isso é muito importante e é importante que a gente entenda que talvez a gente, com 1 hora de mentoria, 1 hora de ajuda a uma pessoa, a gente pode impactar de forma muito importante a vida delas. Pode colocar no slide 17, Raira. E aí a gente utilizou metodologias muito simples, que a gente já utiliza aqui no design já há muito tempo,
e o que eu fiz foi só trazer essas metodologias para dentro da mentoria, né? Então, a gente usa o Trello, usa o Google Docs, a gente faz as mentorias guiadas ao Double Diamond, dependendo do momento em que a pessoa esteja, para que ela entenda como é que funciona o duplo diamante. A gente faz pesquisas quantitativas e qualitativas aqui. A gente efetua entrevistas de profundidade para entender se a mentoria está atendendo e como ela pode estar atendendo as pessoas o melhor possível. A mentoria é toda guiada por uma metodologia ágil, então as pessoas já aplicam dentro do contexto de mentoria o que elas vão trabalhar no contexto de trabalho delas de verdade. E a gente sempre está fazendo alguns workshops para poder disseminar esse conhecimento para as pessoas que estão dentro do processo de mentoria e para quem quer participar desse universo ajudando as outras pessoas. Pode passar. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu tentei ser o mais breve possível, mas eu acho importante deixar esse recado para todo mundo aqui, porque a grande verdade é que se você já trabalha no mercado, mesmo você sendo júnior, você já pode ajudar as pessoas. E quando você ajuda uma pessoa, você impacta uma família inteira. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E aqui eu posso dizer, como pessoa preta, o quanto isso é importante para as pessoas que estão dentro desse contexto em que a gente foi, infelizmente, educado a achar que a gente tem que ocupar um lugar. E quando a gente ultrapassa esse domo, as coisas parecem que elas existem de uma outra forma. E eu digo isso por alguns exemplos muito simples aqui na minha vida. Eu namoro um homem preto e às vezes a gente frequenta alguns restaurantes e me assusta, mas agora eu consigo ver isso. Mas às vezes a gente vai num restaurante em que tem 100 pessoas sentadas nesse restaurante e apenas eu e ele somos as pessoas pretas ali sentadas naquele restaurante. Então isso tem um significado muito forte. E a minha ideia com o UX Mentor era reduzir essa sensação que nós, pessoas pretas, temos de que certos lugares nós não podemos ocupar. Então, quando você dedica um tempo a ajudar as pessoas, você impacta não só aquela pessoa, mas você impacta muitas outras pessoas. Porque aquela mensagem que você deixou com aquela pessoa, possivelmente ela vai ajudar outra pessoa também. Então, se vocês se interessarem, ajudem o próximo. Acho que é uma grande mensagem assim que eu posso deixar com o meu projeto de mentoria aqui. Muito bom, parabéns, Sérgio, pela sua iniciativa, né, por estar realmente olhando para essa realidade que você já conhece e queremos acreditar aí que teremos pessoas te apoiando nesse projeto aí, sim, com toda certeza, porque é um projeto não só belo, mas realmente que faz diferença na vida das pessoas, como você falou, e não só da pessoa, né, das famílias. Eu tenho uma pergunta aqui que foi direcionada, eu vou passar para a Duda a pergunta. Perguntaram assim, quais seriam as principais referências que você poderia passar de canais no YouTube, títulos de livros, artigos, alguma biblioteca sobre o tema UX, que as pessoas que estão querendo começar realmente a conhecer, o Sérgio também citou que tem muita coisa aí na internet, ele já citou até o Google, mas vou direcionar essa aqui para você agora, para você também falar aí do que você poderia sugerir de canais aí. Cara, eu vou dar vibe, eu sou do caminho de ir no Google e pesquisar uma coisa que eu quero descobrir, sabe? Eu não tenho uma fonte específica de informação que ali eu vou tirar. Mas o que eu posso sugerir é entrar no site do Nielsen Norman, que eles são a consultoria, eu acho que eles são os pais do UX, de design de produto. Eles têm muito conteúdo, tanto escrito como em vídeo. O problema é que é em inglês, então pode ser difícil para algumas pessoas, mas assim, eu recomendo muito Medium. Tem um pessoal que posta coisas no Instagram, mas são superficiais. Acho que Nina UX, se eu não me engano, Nina Talks, uma coisa assim. Tem o UX Unicórnio, são pessoas que produzem conteúdo, mas como é no Instagram fica muito superficial, né? Então, recomendo muito ir Medium e procurar o que você está querendo descobrir, sabe? Por exemplo, experiência do usuário, bota lá, User Journey, e vê o que é que aparece, pesquisa. Quer fazer um teste de usabilidade, como é que eu faço teste de usabilidade? Cara, coloca no Google, teste de usabilidade, como fazer. Vai ter, sabe? No Google você encontra tudo. E a partir disso você consegue ter uma visão mais ampla da área
e começar a entender, ó, eu gosto disso, não gosto disso, gosto disso, não gosto disso, e aí você começa para o caminho mais especialista e não só generalista. Então, Google é mãe, cara. Tem muito conteúdo pra cacete. Google é vida, né, gente? É vida. Não, tá ótimo. E para a gente já ir caminhando aqui para o final, eu quero dar a oportunidade, Sérgio, mais uma vez para você, para a Duda, para vocês fazerem um fechamento, deixar uma mensagem com os participantes e também se vocês tiverem aí alguma rede social, algo que vocês queiram divulgar para as pessoas seguirem, estarem acompanhando o trabalho de vocês. Esse é o momento. Vou passar para o Sérgio agora primeiro, depois para você, Duda. Bom, inclusive, só complementando o que a Duda falou, eu compartilhei um link de um artigo que eu escrevi, inclusive esse artigo eu escrevi quando eu saí da minha primeira oportunidade de UX. Então, eu escrevi um artigo exatamente sobre isso. Eu acumulei todo o conhecimento de canais, livros, blogs, podcasts sobre UX. Inclusive, alguns deles talvez não estejam tão atualizados, mas ainda assim é uma boa referência para quem está começando. Então, eu até publiquei o link aqui no chat. Ótimo. Deixa eu colocar o meu link do meu perfil do LinkedIn e eu adoraria que quem quiser possa me seguir. A minha e a Duda. Eu acho que o que a gente faz como UX, é importante a gente entender uma coisa que eu disse no HXConf, é que é importante que a gente entenda que todos os dias a gente está aprendendo. Então, quando eu entendi qual era o propósito daquela frase do Platão, de que eu só sei que nada sei, foi que eu entendi que todos os dias a gente vai estar aprendendo. E foi aí que eu entendi que quanto mais eu quero aprender, mais eu vou descobrir sobre as coisas, mais eu vou ter curiosidade, vou estar com a minha mente aberta para descobrir as coisas. E eu acho que é importante que a gente entenda que, independente do nosso nível de senioridade, a gente está aprendendo todos os dias. Então, o UX é aquela pessoa que vai ser curiosa, que vai querer saber, que vai querer investigar, que vai querer entender, que não vai estar satisfeito com a primeira resposta, mas é importante que você esteja ciente que você vai ter que procurar conhecimento todos os dias. Todos os dias você vai precisar disso. Então, se eu puder fechar esse encontro aqui com uma reflexão, é que entenda que mesmo que um dia você seja especialista, isso vai chegar em algum momento, quanto mais você estiver certo de que você não sabe de nada, mais você vai ficar estimulado a aprender. Então, mesmo que você faça a sua migração de carreira, isso vai acontecer também, não tenha receio de falar com outro profissional ou perguntar para outro profissional sobre alguma coisa que você tem dúvida ou discutir sobre alguma métrica ou alguma metodologia que você não sabe direito. Isso é muito normal, é muito comum. É importante que a gente entender que, como designer de experiência, nós somos seres humanos. Então, nós não somos perfeitos. Então, quando você entende que você também erra e que você não precisa ser especialista e saber tudo, é que, de fato, você entende que o seu processo de aprendizagem, ele é desde o momento que você nasce até o momento que você se despede daqui da Terra. Então, se eu puder fechar esse encontro com a certeza de que você não sabe de nada. E quando você tem essa certeza, é quando, de fato, você está preparado para encarar que você vai ser UX. Ótimo. E você, Duda, suas últimas palavras aqui, sua mensagem final. Minhas últimas palavras parece que eu estou morrendo, né? Palavras da lápide. Mas tá, eu acho que o primeiro ponto, principalmente para quem está começando, é muito entender que o designer, ele também não está ali só olhando para a experiência do usuário, né, da experiência do cliente, ele também está ali para gerar valor para alguém. E normalmente, assim, a gente gera valor para empresas, né? Então, muito comumente, a gente vê designers, vai ser melhor para o usuário se a gente fizer isso, para o cliente se a gente fizer isso, só que não vai dar nenhum retorno para a empresa. E no final, se você não trabalha numa ONG, né, então a gente tem que gerar valor também para a empresa. Então, ter sempre esse cuidado de entender como a experiência, como aquela jornada, como o produto que você está construindo vai gerar valor para a empresa, e assim, valor não necessariamente seja só financeiro, né? A gente gera valor de outras formas, e como a gente melhora a experiência do usuário. O outro ponto também é muito baseado em conhecimento, sabe? De, tipo, fazer que nem o Itaberu, né? Busquem conhecimento, né? Leiam,
bastante, conversem com pessoas da área, participem de eventos, também você faz, esse evento meia hora não vai me dar nada. Cara, às vezes uma palavra, uma coisa puxa e abre sua cabeça para muitas outras, sabe? E eu acho que o último é muito assim, focar não só na experiência do design, a gente começar a olhar o todo, sabe? Então, se você começa a entender o que o PM faz, o que o desenvolvedor faz, o que as pessoas de negócio fazem, o que a operação faz, você consegue gerar empatia com essas pessoas e com certeza você vai conseguir criar um produto junto com o time e que vai gerar a melhor experiência, porque cada um sabe o que as pessoas estão fazendo, cada um sabe em que página os problemas está querendo resolver e como junto pode fazer um produto, sabe? E não só, eu como designer vou fazer isso aqui porque é o melhor, sabe? E muito isso. Ok, muito obrigada, Duda, Sérgio, pela presença de vocês. Foi realmente um papo aqui muito rico entre a gente aqui. E nós queremos deixar aberto o convite para uma próxima e nova oportunidade que vier a ter aqui no nosso capítulo, tá bom? E eu vou voltar agora a palavra para a Ludmila. Bem, pessoal, também queria agradecer ao Sérgio, à Duda e a todos aí que estiveram presentes. Foi riquíssimo esse momento, né? E também queria informar que esse material e também outros materiais sobre design de experiência vão estar disponíveis no Notion. A gente vai deixar o link aí no chat, tá? E também queria já enfatizar que o Brain Academy vai lançar um curso muito top aí de UX. Então, fiquem todos atentos às nossas redes sociais. Se não seguem, entrem lá e comecem a seguir as nossas redes sociais. E antes da gente se despedir, eu queria pedir, sim, se possível, né, para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, né, registrar esse momento importante aí para todos. Bora lá? E, gente, deixa eu contar 1, 2, 3 e já, tá? E tirar um print aqui. Todo mundo fazendo xixi. Bora lá. Prontinho. Olha, muito obrigada a todos. E se alguém, Aira, se você quiser falar alguma coisa mais aí, se não, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e que tenham aí uma boa noite e um bom descanso. Sá pode parar a gravação, não tem problema não, mas